Muitos invocam o que desconhecem e brincam com o mundo espiritual sem saber o que estão fazendo. Usam palavras geralmente desconhecidas em sua língua, expondo-se à ação de demônios. Bom, gente, hoje vamos falar como podemos dar lugar ao diabo na nossa vida. Mas, em primeiro lugar, eu quero enfatizar o seguinte, que tudo que iremos falar hoje pode ser quebrado pelo sangue precioso de Jesus, que foi vertido na cruz pelos nossos pecados, quando confessamos a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nada, nada mesmo, como diz o apóstolo Paulo na epístola aos Romanos, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode vencer ou invalidar esse sacrifício. Jesus é o único que pode nos livrar dos embaraços colocados em nosso caminho pelo nosso pior inimigo, que é nós mesmos. Em primeiro lugar, vou falar aonde há pecado. Pecado é desobediência a Deus. Quando abrigamos pensamentos impuros, ou áreas sujas em nossas vidas, essa sujeira atrairá os espíritos imundos. Se você entreter desejos perversos, os espíritos perversos virão. O que nós plantamos, nós colhemos. Pela invocação. Invocação é a repetição do nome de um demônio e o convite vocal ao demônio para entrar no corpo humano. Muitos invocam o que desconhecem e brincam com o mundo espiritual sem saber o que estão fazendo. Usam palavras geralmente desconhecidas em sua língua, expondo-se à ação de demônios. Os médios usam a invocação e entram logo em transe, porque demônios entraram nele. Pela meditação também. A meditação para o crente é um processo de encher a mente com a palavra de Deus. Nas religiões orientais, a meditação visa levar a mente a um estado de vazio. Isso abre a mente para a ocupação de demônios. Uma mente passiva e vazia é porta aberta para a ação deles. Nas formas mais elevadas de yoga, tai chi e muitas artes marciais, seus seguidores são levados a períodos de meditação, onde o espírito da yoga conta suas vidas. Pelo contato com esses demônios. Nos tempos pagãos, centros espíritas, terreiros de macumba, umbanda, candomblé e todas as religiões ocultistas, onde cerimônias invocatórias tomam lugar, os demônios estão presentes de forma ativa. Quem assiste a tais encontros recebe passes, amuletos, talismãs, leva consigo pontos de contato com esses demônios, e isso abrirá o caminho para que eles entrem. Pela transferência também. Os pais podem transferir demônios para seus filhos. Isso é muito comum entre feiticeiros e pais de santos. A cerimônia de transferência toma lugar quando um médium ou feiticeiro invoca o espírito pedindo que tome conta do seu filho. Acessos de depressão, medos inexplicáveis e pesadelos acompanham a vida da criança. Contato íntimo com uma pessoa com poderes místicos ou ocultistas pode transferir esses poderes para outra pessoa. A imposição de mãos, o segurar das mãos, o tratamento por um médium podem ser o suficiente para a influência de espíritos demoníacos. Também outra maneira de darmos lugar ao diabo é pela dedicação ou consagração.
pessoas dedicadas ou consagradas pelos seus pais ou avós. E às vezes a pessoa nem sabe que foi consagrada e está em ação, sob a ação de espíritos, de demônios. Também pelas cerimônias, caminhar no fogo, casamento com espíritos, adivinhação, ver na água ou no espelho, festas juninas, Cosme e Damião, e outras cerimônias sujeitam as pessoas aos demônios. Pelos pensamentos convidativos também. Muitas vezes, um menino entretém pensamentos femininos, desejando ser mulher e termina com um demônio homossexual. O mesmo acontece com meninas que desejam ser meninos. Essa é a realidade, gente. Você sendo contra ou não, esta é a realidade. Problemas familiares também podem atrair demônios. Atrito entre os pais. O espírito de medo pode dominar as crianças, causando-lhes aflições físicas como a asma. O maltrato dos filhos pelos pais. A criança cresce com ódio e será incapaz de perdoar, o que abre a porta à infestação dos espíritos não perdoadores. Infelizmente, na vida uterina também pode ocorrer a manifestação maligna. Como? Muitas vezes os demônios entram durante a gravidez ou no ato do nascimento. Os espíritos de rejeição ou de aborto entram geralmente durante a gravidez, quando a mãe se sente rejeitada, ou rejeita o próprio filho, ou o pai rejeita o próprio filho. Ele está sob ação demoníaca antes de nascer. Traumas. Traumas causados por morte, ou separação, ou por acidente, podem eventualmente permitir a entrada de espíritos malignos. Satanás não respeita ninguém e aproveitará qualquer oportunidade para atacar. Quando, por exemplo, você vai a um enterro de alguém muito querido e fala, eu quero ir junto, me enterra com ele. Você vai ficar enterrado lá, espiritualmente falando. Maldições também. Seus antepassados podem influenciar a sua vida e você nem saber. Sintomas de maldição hereditária frequentes, que acontecem, são, por exemplo, colapso mental e emocional, doenças frequentes ou crônicas, especialmente aquelas que você vai no médico e não existe um diagnóstico claro. Uma história de suicídios e mortes prematuras e desnaturais também é um sinal. Rompimento de casamento, alienação da família, contínua recessão financeira, especialmente quando a renda sempre parece ser suficiente, pessoa propensa a acidentes, aborto e esterilidade. No próximo vídeo, falaremos sobre alguns sintomas da ação demoníaca na vida das pessoas. Às vezes, vocês podem estar passando por algo e nem saber que você está debaixo de opressão por alguma razão. E agora, eu gostaria de orar por você. Caso você deseje, repita essa oração comigo. Senhor Jesus Cristo, eu creio na sua ressurreição e te confesso como meu único Senhor. E desejo agora renunciar a todo envolvimento com o ocultismo. Eu renuncio por mim, por meus antepassados, a todo envolvimento com magia negra, magia branca, a todo trabalho realizado. Eu renuncio a todo envolvimento com o ocultismo, pecado que desagrada a ti. Eu creio que tu és o Filho de Deus e o único caminho para o Pai. Que se você morreu na cruz pelos meus pecados e venceu a morte, eu desisto e renuncio a todo envolvimento com o ocultismo de forma consciente, hereditária e inconsciente. Eu me arrependo de toda a rebelião e todo o meu pecado e me submeto a ti como o meu Senhor. Reconheço que o teu sangue tem poder para purificar toda injustiça e libertar-me do poder das trevas. Eu invoco o teu nome poderoso e declaro que sou livre de todos os grilhões que me prendem. Por uma decisão da minha vontade, eu perdoo a todos quantos me ofenderam ou me fizeram mal, assim como o Senhor me perdoou.
Em particular, perdoo meu pai, minha mãe e demais familiares. Comprometo-me a destruir todos os objetos de contato que porventura tenha. Cancelo todas as reivindicações de Satanás contra mim. Senhor Jesus, pela fé, eu recebo agora a minha libertação completa. Amém. Bom, gente, o que eu tinha para vocês hoje é isso. No próximo vídeo, como eu disse, nós falaremos de sintomas malignos. Obrigado e até a próxima.